Olá, meus amigos. A semana passada eu gravei um vídeo onde eu falava sobre a pandemia e o pandemônio que está sendo feito em relação a isso. Esse pandemônio, esse terrorismo feito pela imprensa. E depois que eu gravei o vídeo, eu confesso que fiquei até apreensivo, porque eu comecei a ver uma histeria tão grande em relação a isso, e confesso que eu pensei que eu estivesse errado. Eu estivesse raciocinando de forma equivocada. Então, como eu tenho uma estratégia infalível, que eu uso sempre quando eu digo alguma coisa ou penso alguma coisa, para saber se eu estou certo ou errado, eu vou verificar o que a extrema esquerda está pensando. E, olhando as redes sociais, pude perceber que a histeria vinha justamente da extrema esquerda. A extrema esquerda querendo parar o mundo, querendo parar tudo. A extrema esquerda brasileira querendo que o Brasil pare totalmente. E aí eu tive a certeza de que eu estava certo. Porque fizeram um pandemônio nos últimos dias aí, um terrorismo tão grande que o Brasil está parado. O Brasil não está produzindo, o governo brasileiro está gastando, foi aprovado, inclusive, é, foi aprovada uma lei onde o governo pode gastar mais, né? Está em calamidade pública, e o governo pode gastar além do que está previsto no orçamento, e isso tudo aprovado, lógico, pela esquerda. Só que o que acontece? O- os governos, principalmente os governos que estão contra o governo federal, o governo do Rio de Janeiro e de São Paulo em especial, os do Nordeste não se fala porque eles já são contra mesmo tudo que o governo fizer. Mas o de São Paulo e o do Rio de Janeiro, que foram eleitos às custas da onda Bolsonaro, eles estão tomando decisões todas contrárias aos interesses do governo federal. E por que eles estão fazendo isso? Eles estão fazendo isso olhando lá na frente em 2022, porque eles têm interesse eleitoral. Então, o que eles estão fazendo não é nada pensando no bem-estar do povo, da população. Eles estão fazendo preocupados com a eleição de 2022. Aí estão dizendo que tem que fazer isso, porque lá na Itália já morreu não sei quantos milhares de pessoas, etc, etc. Tá bom, a Itália tem mais de 60 milhões de habitantes. É um país um pouco menor do que o estado do Maranhão. Ou seja, tem uma densidade demográfica muito mais alta do que a nossa. O número de idosos lá é uma coisa absurda. Lá na Europa, um dos países da Europa que mais se vive, que tem a longevidade maior, é a Itália. Então ali tem muitos idosos. E essas pessoas que morreram, na sua grande maioria são idosos ou pessoas que já estavam com alguma doença. Ou seja, a letalidade do vírus, ela não é alta, é uma letalidade baixa. Ela mata pessoas idosas, assim como uma gripe também mata, certo? E uma coisa que contribui lá também é o clima. Lá está em pleno inverno, aqui nós estamos no verão, aqui no calor. E o vírus se propaga muito mais em local frio. Então não pode fazer essa comparação com a Itália e fazer uma previsão de que no Brasil vai ter uma mortandade que vai morrer todo mundo. Não é isso não. Então assim, o que que poderia ser feito ao invés de fechar tudo, de parar tudo, parar a produção do país? Por que que não se isolam então os idosos, as pessoas idosas e tomam seus cuidados ao visitá-las? Elas estão em casa, isoladas, e quando as outras pessoas da casa chegarem, tomar os cuidados para que não transmita esse vírus para elas, para essas pessoas idosas, ou pessoas doentes também, da mesma forma. Por que parar toda a produção do país, parar o país inteiro por causa disso? Simples, meus amigos. Interesses. Só interesses. Principalmente interesses eleitoreiros. Eu não vou falar interesse eleitoral, porque na verdade são interesses eleitoreiros. 2022 ainda está longe. Nós estamos em 2020.
Nós temos ainda mais de 2 anos, 2021, 2022, nós temos mais de 2 anos ainda para o período eleitoral, a campanha eleitoral começar. Até lá, não se fala mais em coronavírus. A memória do povo é curta. Até o início da campanha eleitoral de 2022, ninguém mais se lembrará do coronavírus, do Covid-19. E a economia do Brasil certamente estará em frangalhos e o desemprego altíssimo no país. De quem será a culpa de tudo isso? Eu já estou vendo Gleisi Hoffmann, Humberto Costa, Maria do Rosário, Paulo Pimenta, Paulo Teixeira, Marcelo Freixo, Dória, que foi eleito lá com Bolsodória, Wilson Witzel, Flávio Dino, aliás, toda essa oposição, juntamente com a imprensa, Rede Globo liderando essa turma aí, dizendo que o Brasil está quebrado e a culpa é do governo Bolsonaro. Isso é fato, isso aí vai acontecer, a não ser que o vírus seja contido de imediato, daqui no máximo 30 dias, e que a economia se recupere até lá. Caso isso não aconteça, e é o que eles torcem para que não aconteça, e que o Brasil fique quebrado, o que vai acontecer é isso, a política vai comandar isso daí, ok? Vão fazer politicagem mesmo, eles já estão forçando o governo a gastar mais do que pode. Por mais que tenha decretado o estado de calamidade, esses governos, eles estão pressionando o governo federal a cada vez mais gastar. Agora, o governo baixou a medida provisória, a medida provisória 927, onde os empregadores poderiam fazer em um acordo com os empregados uma dispensa de até 4 meses, mantendo o vínculo empregatício, mas sem os salários. Nada obstava que pudesse o empregador dar ali uma ajuda de custo para o empregado, se eles tivessem condições de fazer isso. Houve uma pressão tão grande da esquerda, porque a esquerda não aceitou isso, que onde já se viu deixar 4 meses o funcionário ali da empresa sem salários. Agora imagina você, um pequeno empresário que tem lá 5, 6, 7, 8, 10 funcionários, ficar 4 meses pagando os salários dele, pagando aluguel do salão da empresa, pagando empréstimo, pagando impostos e etc, sem produzir. Parece que a esquerda pensa que todo empresário brasileiro é rico, que, na verdade, é muito o oposto disso. A grande maioria dos empresários brasileiros são pobres, são pequenos empresários que estão ali vivendo, pagando hoje o que ganhou ontem. Mas aí o que aconteceu? O governo foi obrigado a voltar atrás nessa medida provisória, na edição dessa medida provisória, e revogou ali, parece que o artigo 18, onde permitia que se fizesse esse tipo de acordo, e não poderá mais ser feito, ou seja, não pode mais o empregador afastar o empregado por 4 meses, mantendo ali o vínculo empregatício sem o salário. Se ele fizer isso, ele vai ter que continuar pagando os salários. E como nada está funcionando, esse pessoal já está em casa. E o que vai acontecer? Como o pequeno empresário, em sua maioria no Brasil, não suportará pagar esses salários e todos os encargos trabalhistas, ele vai demitir sumariamente. O que vai acontecer? Aumento do desemprego e muito. O aumento será gigantesco. E como eu disse anteriormente, se a economia se recuperar, ótimo. Se a economia não se recuperar rápido, nós chegaremos lá em 2022 do jeito que a extrema-esquerda quer. Economia quebrada, desemprego em alta e o culpado disso tudo, Jair Messias Bolsonaro.
Então, meus amigos, vamos antes de ouvir o que a Globo fala o dia inteiro sobre Covid e coronavírus, vamos raciocinar. Qual que é o interesse por trás disso tudo? O interesse por trás disso tudo é o que eu já disse: politicagem. A imprensa não se conforma em ver Jair Bolsonaro na presidência da República sem dar dinheiro para eles. A imprensa, depois que o governo cortou as verbas que eram destinadas, bilhões que eram destinados para a imprensa, eles traçaram uma única meta em toda a imprensa brasileira: derrubar o governo Jair Bolsonaro. Mas nós, povo, não vamos deixar isso acontecer. Porque nós temos as redes sociais, nós temos a internet para nós divulgarmos o que está acontecendo. Tá bom? Então vamos curtindo, vamos compartilhando esse vídeo e vamos orando pela nossa nação para que Deus abençoe todos nós, ok? Um abraço a todos.